Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Petrofoco. Meu nome é Henry Fiorenza e hoje eu vou falar sobre a última prova de língua portuguesa feita pela banca Sebrasp para a Petrobras, na prova de nível médio, agora em 2023. Eu botei esse /1 porque foi o primeiro concurso de 23, que é possível que tenha outro concurso de nível médio ainda esse ano, pelo menos tem sido anunciado, então, essa é a primeira parte, foi dividida em duas partes essa apresentação. Bom, uma breve introdução, Essa prova, então, ela, apesar de ser banca diferente da última banca da TBG, ela é mais representativa por quê? Porque a última banca da TBG, além de ter sido há 11 anos atrás, em 2012, ela foi de uma banca chamada Cetro, que tinha uma prova mais parecida com a da CES Gran Rio, de 5 alternativas, mas então não faz muito sentido, a gente resolver aquela prova. Eu até resolvi essa prova de matemática, Por quê? Porque as questões de matemática vão cair bem parecidas e tal, e o nível de dificuldade deve ser parecido, E até para ter para a gente se basear na última prova da TBG, mas para português, eu preferi pegar essa da Sebrasp, da última que a Petrobras executou, porque, enfim, acho que ia ficar mais interessante, lembrando que as questões de português e matemática dessa prova têm o mesmo peso das questões específicas, ou seja, a prova de conhecimentos básicos não é só eliminatória, e sim ela também é classificatória, Bom, outra coisa, não sou professor de português, então pode ser que nem tudo que eu vá falar esteja rigorosamente correto, do ponto de vista técnico, mas eu vou falar da forma como eu faria essa prova, de que forma eu raciocinaria essa prova para acertar as questões. Eu acertei todas as questões, algumas eu fiquei com dúvida, mas eu consegui acertar todas. Não que eu seja um cara muito bom em português, mas eu tenho facilidade, e vocês vão ver que vocês também vão perceber isso, que as questões são relativamente fáceis. Então, a maioria de vocês vai tirar notas realmente muito boas, desde que entendam os conceitos e não tenham medo de fazer prova, Bom, eu vou mostrar os principais aspectos que a gente percebe no decorrer das provas, tipo assim, os temas que eles costumam colocar nos textos, Isso aí é um negócio interessante, E, como já falei, a minha explicação ela pode não ser rigorosamente correta, Porém ela é eficaz para resolver a questão, ok? Vamos lá. Então aqui eu venho o primeiro texto, nesse primeiro vídeo eu vou estar fazendo todas as questões relacionadas a esse texto. No segundo vídeo ao segundo texto, são dois textos, aqui vem o código que depois ele referencia, enfim, Vamos lá. Eu vou fazer uma leitura aqui, desculpem estar lendo o slide, mas eu vou até usar uma entonação clara, pelo menos tentar, para que vocês saibam o que é importante do texto, quando a gente faz uma leitura dessas, Bom, vamos lá. A Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégias para acelerar a descarbonização e atuar sempre de forma ética e transparente, com operações seguras, respeito às pessoas e ao meio ambiente e com foco na geração de valor. 6 dos 10 compromissos de sustentabilidade estabelecidos pela empresa estão associados ao carbono, ou a carbono. Os outros 4 compromissos referem-se à segurança hídrica, conservação da biodiversidade, gestão de resíduos e responsabilidade social. E esse último inclui investimentos em projetos socioambientais, programas em direitos humanos, relacionamento comunitário e contribuição para a solução de problemas sociais e ambientais, envolvendo oportunidades de atuação junto aos públicos de interesse e clientes dos produtos da Petrobras. Então perceberam que o texto está falando sobre sustentabilidade e vários aspectos e de que maneira a Petrobras ela carrega isso como um valor. No que diz respeito aos desafios de transição energética, a Petrobras contribui com a mitigação da mudança climática por meio de investimentos em recursos e tecnologias na produção de petróleo de baixo carbono no Brasil, gerando energia, divisas e riquezas relevantes para o financiamento de uma transição energética responsável, bem como para a capacidade de ofertar gás e energia
despachável para viabilizar a elevada participação de energias renováveis na matriz energética brasileira. Além disso, investe em novas possibilidades de produtos e negócios de menor intensidade de carbono. Promove pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e soluções para baixo carbono e investe em projetos socioambientais para a recuperação e conservação de florestas. Ou seja, é até meio repetitivo o texto, né, dizendo mostrando, enfim, que a Petrobras tem essa preocupação e que ela executa muitas ações voltadas à redução de carbono, que é basicamente produzir menos CO2 para cada barril de petróleo produzido, né? Esse texto foi tirado do próprio site da Petrobras. Vamos às questões, tá? Essas três primeiras questões de certo ou errado, né, elas requerem uma leitura completa do texto. Ou seja, para responder a elas, né, elas falam do tipo de texto. Então a gente tem que ter lido o texto para saber, né, eventualmente interpretar o tema principal, do que se trata, tal, enfim. Então isso que ele começa aqui, ó. Julgue os seguintes itens relativos às ideias do texto tal e a sua tipologia, né? Ou seja, que tipo de texto a gente está falando, né? Então vamos lá. Quanto à tipologia, o texto se classifica como dissertativo, né? E tem como objetivo principal a defesa da sustentabilidade socioambiental. Beleza. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de texto. São 5 que eu relacionei aqui, tirei do site toda a matéria. Está aqui a referência, né? Existem os tipos narrativo. Narrativo, ele conta uma historinha assim que tem personagens, tem início, meio e fim, né? Tem falas, né, e tal. Então não é narrativo. Dissertativo, que é justamente o que ele está perguntando. Dissertativo defende uma dissertação defende uma ideia com eventualmente prós e contras, não necessariamente, mas que normalmente às vezes são colocados vantagens e desvantagens, né? E ele tem que ter uma estrutura do tipo introdução, desenvolvimento ou desenvolvimentos, pode ser mais de um desenvolvimento, ou seja, eu posso falar um parágrafo sobre vantagens e outro sobre desvantagens, né? E no final eu tenho uma conclusão, né? Existe o descritivo, que descreve algo, só que parece, né, que é o que está sendo feito aqui, só que ele tem uma estrutura mais parecida com o dissertativo, ou seja, ele tem introdução, ele tem desenvolvimento e conclusão. Também não é o caso. O expositivo, ele é similar ao descritivo, né, só que sem esse formalismo de ter que ter uma estrutura bem definida e tal. Então, parece ser esse expositivo. E existe também um injuntivo, que é tipo assim, um procedimento, é uma receita de bolo, é uma lista de tarefas, algo assim, que não é o caso, né? Então eu diria que ele está entre o descritivo e o expositivo, mais para o expositivo. Só que ele não está perguntando qual é, ele está afirmando que é o dissertativo e quer saber se é verdadeiro ou falso. Nesse caso, está errado, né? Beleza, vamos lá. Entende-se do texto. Então, só outra coisa, apesar de que aqui ele fala o objetivo principal é a defesa da sustentabilidade socioambiental e tal, ok, é verdade, mas ele está falando que é dissertativo e tem como objetivo, as duas coisas têm que estar corretas para que a afirmação toda esteja correta. Tá? Se ele botasse um ou, por exemplo, aí seria uma questão de lógica, né? Porque tipo assim, tu tem uma afirmação aqui ou uma outra afirmação. Né? Então, se uma está errada e a outra está certa, né? Mas é uma ou outra, né? Então, na verdade, é verdade, né? Porque isso ou aquilo está correto, né? Então, eventualmente poderia ser, né? Mas isso aí seria uma questão de lógica e seria um pouquinho diferente. Não vai ser encontrada uma questão assim na prova de português, ok? Vamos lá. Entende-se do texto que a produção de petróleo de baixo carbono reverte os efeitos das mudanças climáticas. Será que ele fala isso? Vamos lá. Aqui, pegando aqui no segundo parágrafo, né? No que diz respeito aos desafios da transição energética, a Petrobras contribui para a mitigação da mudança climática. Aqui ele fala que entende que a produção de petróleo de baixo carbono reverte os efeitos. Em nenhum lugar ele falou, pode até ser que seja, reverte de fato, mas ele falou aqui no texto, não falou de reversão, ele falou de mitigação. A mitigação é reduzir, é diminuir, não é reverter, não é compensar com um saldo positivo ainda, né? Então ele minimiza, não reverte. Então essa afirmação está errada. De acordo com as informações do texto, o investimento de recursos e tecnologias para possibilitar a transição energética responsável inclui-se entre ações desenvolvidas pela Petrobras. Né? Então aqui ele fala, né, por exemplo, além disso, investe em novas possibilidades, produtos e negócios de menor intensidade de carbono, promove pesquisa, blá blá blá, soluções de baixo carbono, investe em projetos socioambientais, tal. Então, tipo assim,
exatamente o que ele está falando aqui, né? De acordo com as informações do texto, o investimento de recursos e tecnologias para possibilitar a transição energética responsável inclui-se entre as ações desenvolvidas pelo Petrobras. Que é tudo isso que está sendo falado aqui, não só nesse parágrafo, mas nos outros também, mas eu peguei essa partezinha final, que é bem o que ele está falando aqui. Então, correto. Eu classifico, tá, essa primeira por conta eventualmente de alguma subjetividade dela como de média dificuldade, e essas duas de fácil, consideradas fáceis. Por quê? De fácil resolução. Por quê? Porque é uma questão de interpretação que ela é bem. Pô, aqui ele deixa claro que reverte os efeitos, né? E a gente lendo aqui, a gente não viu que ele não viu falar que o clima vai começar a melhorar, vai ficar mais ameno, não sei, não. O clima a temperatura vai subir mais devagar, por exemplo, enfim. Né? E essa aqui também é a mesma coisa, né? Tipo assim, ele só está falando o que a Petrobras, né, faz, né, para o meio ambiente e tal, né? E é o que ele está dizendo aqui. Então, sem problema, tá correto. Vamos continuar. Essas outras aqui não precisam de leitura completa do texto. Por quê? Porque elas fazem referência a um trechinho do texto, mas pedem uma. Ou seja, não precisa ler o texto todo para. Não é uma interpretação, tu tem que ver todo o contexto. Ele pede uma coisa bem pontual, vocês vão ver como é que é. Ó, acerca dos aspectos linguísticos do texto tal, julgue os itens subsequentes. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto, caso o segmento a Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégias, né, no primeiro período do primeiro parágrafo. Né? Ou seja, no primeiro período seria a primeira frase, a primeira sequência de palavras, né, do primeiro parágrafo, aquele da coluna da esquerda. Né? E se fosse reescrito da seguinte forma: o compromisso da Petrobras com a sustentabilidade é demonstrado por meio do desenvolvimento de estratégias. Né? Então vamos reler aqui. Né? Então, na verdade, tu não precisa, já que ele repete aqui o texto, ele até cita de onde ele tirou, mas não precisa nem voltar para lá. Até que eu nem projetei aqui, porque na verdade ele já, enfim, está transcrito aqui. Mas olha só, a Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégias. Né? Então ela tem esse compromisso, ela demonstra isso, né? Esse compromisso com a sustentabilidade desenvolvendo estratégias. E aqui ele fala: o compromisso da Petrobras com a sustentabilidade é demonstrado por meio do desenvolvimento de estratégias. Perfeito, exatamente. Ele está repetindo com outras palavras, então está correto. Né? Vamos para a próxima aqui. Estaria mantida a correção gramatical do último período do primeiro parágrafo, ou seja, o finalzinho do primeiro parágrafo. Caso a vírgula empregada após a palavra ambientais fosse substituída por um ponto final e fosse feita a devida alteração da letra inicial minúscula para maiúscula. Ou seja, tem uma vírgula aqui, né? Ele falou aqui, ó, ele dá todas as coordenadas. Ó, palavra ambientais no último período do primeiro parágrafo. Ou seja, é só procurar aqui no finalzinho, aqui, onde é que está a última frase aqui. Os outros 4 compromissos, piporó, né? Em projetos socioambientais, direitos humanos, papapá, problemas sociais e ambientais, vírgula, né? Depois de ambientais, a palavra ambientais, vírgula, envolvendo oportunidades, tal. Ok, essa vírgula aqui, tem que identificar. Né? Alguns concursos, eles numeram as linhas, né? Eles dizem, na linha tal, ele bota entre parênteses L.25, aí tu vai lá na linha 25 e tu já vai direto para não ter que ler o texto de novo, né? Mas aqui tá. Né, tu vai aqui, né, ou procura dar uma vista diagonal aqui, procura a palavra ambientais, achei a palavra ambientais aqui, e vou tentar botar um ponto no lugar da vírgula. Então vamos reler aqui, ó. E esse último inclui investimentos, né, não vou ler toda a frase, vou ler um ponto para frente, né, que é o suficiente. E esse último inclui investimentos em projetos socioambientais, programas de direitos humanos, relacionamento comunitário e contribuição para a solução de problemas sociais e ambientais, ponto. Envolvendo oportunidades de atuação junto aos públicos de interesse e clientes, não sei o quê. Perceberam que ficou faltando alguma coisa? Poderia até ter um ponto aqui e acabar. Né? Não precisava, essa parte aqui, se eu botasse um ponto aqui, ela não precisaria estar. Mas se eu botei o ponto, eu vou ter que botar alguma coisa, do tipo assim, logo isso envolve não sei o quê. Ou então, portanto, eu teria que linkar, né, através com uma palavra aqui no meio. Né? Porque se eu simplesmente botar um ponto e botar uma letra maiúscula aqui, eu vou ficar com uma. E isso aí, eu vou dizer, muita gente tem dificuldade, né, que lê uma frase errada, por exemplo, e não se dá conta que está errada. Né?
até entende o que está escrito, né, consegue deduzir o que se quis dizer, só que não percebe que está escrito de forma errada, né? Nesse caso, então, ele muda. Se eu botar um ponto e simplesmente começar uma frase do meio, por exemplo, que aqui é... Vê se alguém começa uma frase assim, falando envolvendo oportunidades de atuação. O que está envolvendo atividades de importação, de atuação e tal, né? Enfim, então, resposta E, de errado. As duas questões considero fáceis, tá? Então, vamos seguir adiante. Né? Acerca dos... aí vem agora aqui, né? Os trechos, né, no caso, para viabilizar elevada participação de energias renováveis, no primeiro período do segundo parágrafo. Mas irrelevante esse fato aqui de ser primeiro período e tal, porque né, ele já está dando o trecho aqui, né? E negócio de menor intensidade de carbono, né? Os vocábulos ou as palavras elevada e menor classificam-se gramaticalmente como adjetivos. Vamos ver? Elevada, né? Elevada participação, alta participação, ou seja, a participação, que é um substantivo, né? Ela é assim, ela tem uma qualidade associada a ela, ou seja, uma alta participação, uma bela participação, uma intensa participação, né? São adjetivos, né? São qualidades, né, do substantivo, então isso aí é um adjetivo, por definição. Tá? E aqui, negócios de menor intensidade, maior intensidade, bela intensidade, enfim, substitui por alguma. E menor é uma característica também da intensidade substantivo, então isso aqui é um adjetivo. Se fosse, por exemplo, vamos supor, menos não é um adjetivo, menos é um advérbio. Advérbio, ele está relacionado mais com o verbo, né, e não com o substantivo. Então não seria por exemplo, vamos dizer que isso aqui eu estivesse falando menos intensidade, negócios de menos intensidade. Já não soa tão bem, né, porque o menos, né, se eu estou falando de um substantivo, ele pede um adjetivo. Menos, ele é um advérbio de intensidade, é menos ou mais, né? Não é menor ou maior. Menor ou maior é uma característica do substantivo, menos ou mais é uma intensidade né, tipicamente a gente atribui a um verbo, né? Então, enfim, né? Mas, deixa eu ver, eu não sei se... porque o advérbio, ele também, por exemplo, se você fala assim, mais fino, mais grosso, mais alto, né? Na verdade, esse mais, como advérbio, ele também pode ser associado a um adjetivo, né? Não necessariamente a um substantivo, né? Mas um adjetivo, não só um verbo, mas um adjetivo, não, né? Então ele não deixa de ser um advérbio, né? Então, mas nesse caso aqui, né, por definição, né, a gente consegue entender, né, que a menor, maior é uma característica, uma qualidade, então, né, menos e mais não é uma qualidade. Cedo e tarde não é uma qualidade, né? São situações, né, são palavras que não atribuem, né, uma qualidade a um substantivo. Então, bom, dá para entender, né, que isso aqui é matéria, vou dizer assim, estou tentando, né, tô sendo enfático aqui, né, nessa explicação, mas isso aqui eu me lembro de ter aprendido isso aqui na segunda série do fundamental, né? Então isso aqui é relativamente simples, né? Isso aqui, ou seja, todo mundo deve ter entendido, né? Vou partir desse pressuposto, tá? Então, né, esses adjetivos então tá correto. Estaria mantida a correção gramatical do último período do segundo parágrafo se fosse inserida uma vírgula após a expressão baixo carbono? Vamos ver. Então, onde é que está a expressão baixo carbono? Está aqui, baixo carbono, né? Aí ele fala que aqui vale a pena a gente prestar atenção nessas coordenadas que ele coloca, né? Para não ter que ficar lendo, né? E às vezes eu posso ler e passar por cima e passei do ponto ali. Então ele já diz assim, para não ler tudo, já vai direto no parágrafo que interessa, né? Está no final do segundo parágrafo, tu lê todo o texto para chegar no ponto, não, tu vai lá para o finalzinho do segundo parágrafo que ele vai falar, está no final do segundo parágrafo, no último como é que chama? No período do segundo parágrafo, enfim. Né? Então, caso fosse inserido uma vírgula após a expressão baixo carbono, então ele está falando que não mudaria, né, não estaria incorreto gramaticalmente falando. Então vamos lá. Promove pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e soluções de baixo carbono, e investe em projetos socioambientais, tal. Né? Eu diria o seguinte,
essa vírgula aqui, ela estaria, vamos dizer assim, ela é desnecessária, porque tu não precisa de uma vírgula para separar, né, partes de uma sentença, né, que estão unidas por uma conjunção e, por exemplo, né? Que nem aqui, ó, e soluções, ele não bota uma vírgula antes. Se ele botar assim, tecnologias, vírgula, soluções, vírgula, não sei o que, e não sei o que, né, a vírgula estaria entre as partes da frase, mas não, né, antes de uma conjunção e. Só que se eu botar, ele acrescenta uma pausa, ele não muda o sentido. Como tem posições em frases que tu bota uma vírgula, às vezes ela inverte o sentido da frase. Então, que é o que ele está perguntando aqui, né? Então, se a gente colocar cadê? Se a gente colocar essa vírgula, né, após a expressão baixo carbono, que é aqui que não tem vírgula, né, ele vai ser mantida a correção gramatical, né, ou seja, teria o mesmo sentido. Correto, né, tá certo essa questão. No último período, finalmente aqui no último período do segundo parágrafo, as formas verbais investe e promove, flexionadas na terceira pessoa do singular, concordam com o termo matriz elétrica brasileira. Vamos ver, né? Aqui ele está falando o seguinte, ó, do mesmo parágrafo aqui, né? Inclusive ele fala investe e promove, e tem duas vezes investe, então não sei se ele está falando desse ou desse, mas nos três casos ele está se referindo à mesma coisa, tá? E ele está falando o seguinte, ó. Então vamos começar a ler aqui de um pedaço aqui, não ler todo, ler um pedaço em diante. Bem como a capacidade de ofertar gás e energia, para participação das energias renováveis da matriz energética brasileira, ponto. Além disso, investe em novas possibilidades, não sei o que, além de promove, além de promover, que seja, né? E não sei o que, baixo carbono, investe em projetos, não sei o que. É a matriz elétrica brasileira que faz isso? Não, é a Petrobras. Ele está falando, a Petrobras contribui com não sei o que, ele tá enchendo a bola da Petrobras aqui, ele está falando um monte de coisa que a Petrobras faz, né? E no final, né, ele diz assim, além disso, investe, não sei o que. Então isso aqui está se referindo à matriz elétrica brasileira? Não, está se referindo à Petrobras. Então essa resposta é errada. Também são três questões fáceis, assim, que lendo, prestando atenção, fazendo o troço sem sono, sem pressa, né? Dá para acertar facilmente essas questões, ok? Pessoal, obrigado. Esse é o final do primeiro vídeo. Espero que vocês curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal e compartilhem. E assistam o próximo vídeo que a gente vai terminar de corrigir essa prova, ok? Até mais.